Olá, seja bem-vindo a mais um Enquadros. E esse é o vídeo de leitura da semana que já deveria ter saído antes, mas devido à gripe, ao celular não salvando o vídeo, enfim, vários contratempos, está saindo só agora, já perto do fim do mês. Esse é o primeiro Leituras da Semana do mês de maio, deve ter pelo menos mais um, mas normalmente tem 4 ou até 5 leituras da semana aqui. Esse vai ter que servir, porque não foram tantas leituras assim, como falei, fiquei gripado, isso atrapalhou muito o meu ritmo de leitura. Mas sem mais delongas, vamos logo começar a mostrar o que eu li aí nas últimas semanas. E primeiro, o lançamento da Veneta Neji Shiki, do Yoshiharu Tsuge. Segundo o mangá desse mangaka aqui no Brasil, né, o primeiro foi O Homem Sem Talento, também lançado pela Veneta e que já tem vídeo aqui no canal. O Neji Shiki é mais uma obra adulta do Yoshiharu Tsuge. Na verdade, o Neji Shiki, esse volume aqui, reúne várias histórias publicadas desde o início da década de 60 na revista Garou, o próprio Neji Shiki dá o start ali, se eu não me engano, em 1962, mas tem várias outras posteriores, indo ali até os anos 80, se eu não me engano. Histórias com temáticas sempre adultas, mas também muito etéreas, às vezes muito surrealistas. A primeira história mesmo é sobre esse cara que sai do mar com um ferimento no braço e vaga por aí em meio a cenários desoladores, cenários de pós-guerra destruídos, sempre aparecem alguns torpedeiros, aviões, enfim, em busca de uma médica para curar esse braço dele, né? As soluções que aparecem aqui no final de cada historinha, elas não são soluções em si, elas meio que finalizam as histórias, mas não tem meio que uma moral ou que um sentido muito claro. E o Yoshiharu Tsuge também incentivava muito isso nos leitores, porque ele não dava linhas claras sobre o porquê daquela história, qual o sentido, o que ele quis dizer, deixava a interpretação livre e por serem muito etéreas e surreais, apareciam as mais diversas interpretações. Tem muitos comentários sobre relações sexuais, sobre abuso e estupro até. Sabemos como isso é lidado de forma complicada na sociedade japonesa. E vemos um pouco do que fez o Yoshiharu Tsuge ser essa grande influência ali junto de Yoshihiro Tatsumi, do Shigeru Mizuki, da Kuniko Tsurita e vários outros mangakas dessa época, que muitos deles estão sendo publicados pela Veneta aqui no Brasil. Fugitivos do Brian K. Vaughan, o volume 6, Orientação Paterna, dando sequência às aventuras aqui desse grupo de jovens, filhos de super vilões. A última edição foi o Vitor Mancha, né, o filho do Ultron, esse androide ou sintozoide, sei lá. E as histórias continuam legais, com a arte não tão legal assim do Adriano Alfona, mas bem que eu entendo o hype em cima da arte dele, principalmente naquela época. Era um momento de explosão do mangá nos Estados Unidos também, né? Ali 2007, 2008, cada vez mais mangás vinham aparecendo com destaque na mídia de lá e isso só tem aumentado. Então, o Fugitivos continua atual, mesmo sendo uma história sobre jovens muito situada ali nos anos 2000, ali principalmente 2005 a 2010, que tem a presença desses telefones celulares mais fortes, a galera muito presente na internet, redes sociais, jogos online. E o teor da história aqui volta a ter reencontros, gente revivendo, gente reaparecendo, gente vindo do futuro, gente vindo do passado. São tramas muito presentes no imaginário das histórias de super-heróis e aqui não seria diferente, só que com adolescentes bem escritos, né? Algo que se convencionou a dizer que tinha gente fazendo isso muito bem na Marvel, o próprio Stan Lee, só que pô, o Stan Lee nunca escreveu jovem adolescente dessa forma aqui. Dá pra dizer até que o Stan Lee talvez nunca tenha escrevido bem um jovem. Todo adolescente que o Stan Lee escrevia estava mais para um adulto com tendências infantis e comportamentos infantis ou pensamentos simplórios do que um adolescente em si. Enfim, tá acabando, tem mais um volume com histórias do Brian K. Vaughan e do Adrian Alfona e depois começa a fase do Joss Whedon, que eu não sei se são um ou dois volumes, mas devo ler também. Chapa Quente do André Kitagawa saiu pela loja e editora Monstra, né? Tem uns poucos anos. E isso aqui reúne várias histórias do André Kitagawa, bem na vibe do que eu mostrei em Neji Shiki, só que com histórias desse autor ali desde 95, 92 mais ou menos. Todas as histórias com teor de violência urbana, vida urbana e
vida na cidade grande sendo um marginal, né? Todos os personagens aqui estão muito à margem da lei, da sociedade, são os não vistos, são os encarados como indesejáveis, desde prostitutas, ladrões, bêbados, mendigos, aqueles habitantes de boteco que toda hora estão ali e você nunca sabe a história daquele cara. E o André Kitagawa sabe muito bem trabalhar com esse tema. Eu já tinha lido o Risca-Faca dele, que também são histórias urbanas, ali no mesmo universo de São Paulo e que se completam, né? Histórias independentes que se completam. Aqui não tem ligação entre as histórias, mas cada uma delas se passa no meio da cidade grande e com esses personagens vítimas da rotina, do desprezo, ninguém tá ligando para eles, de uma vida marginal, enfim, ótimo trabalho, e eu queria que mais editoras fizessem esse trabalho de resgatar histórias curtas de autores brasileiros. Tem muita gente esperando que seus trabalhos sejam reunidos dessa forma, e é um trabalho de preservação, né? Imprimindo nesse formato aqui, mais gente tendo acesso 30 anos depois, a história e o legado do André Kitagawa talvez se perpetue por ainda mais tempo. Para terminar, li também Meg a Mecânica, do Jaime Hernandes, né? O irmão ali do Gilbert Hernandes, autor de Palomar. Os dois, juntos com seus outros irmãos, dividiam histórias ali na revista Love and Rockets, autopublicada, que logo ganhou publicação pela Fantagraphics. E esse é o primeiro volume dedicado à série Loucas, toda do Jaime Hernandes. Esse focado em Meg, a Margaret Chascarrilha, ela que se descobre mecânica, tem um interesse enorme por consertar aparelhos eletrodomésticos, elétricos, eletrônicos, carros, caminhões, tratores, naves espaciais, máquinas vindas direto de histórias de ficção científica, e isso vai acabar levando ela para cenários bastante diferentes daquela cidadezinha estadunidense cheia de latino-americanos, sobretudo mexicanos, que ela vive ali. Ela e suas amigas vivem num cenário meio punk, ela é meio que adotada ali, mora junto de uma amiga mais velha, já separada, que além de amiga, adota ela como uma filha, basicamente. E o trabalho dela como mecânica pro solar vai levar ela nesses cenários de tipo um conjunto de ilhas que tá com sua população revoltosa, se unindo para destituir o capitalista malvadão, direto do filme do 007, bem característicos desses filmes de espionagem com super vilão, desses países remotos e tal. Além disso, tem a presença aqui de super-heróis e super-vilões, super-seres, alienígenas, como já falei, máquinas de ficção científica, como máquinas de viagem no tempo. Então é bem menos pé no chão, dá pra dizer, que as histórias lá de Palomar, como Sopa de Lágrimas e tal. O realismo mágico aqui tá com um pé mais à frente no mágico. Ele aproveita para socar um monte de referência cultural que ele tem, né? Não só o punk, as personagens vivem aqui no cenário punk ali de Los Angeles, talvez, mas também de cinema, de literatura, do contexto da época e principalmente musical. Porque, como eu falei, elas vivem ali no cenário punk da sua cidade, mas isso não faz com que não tenhamos contato com o cenário heavy metal, com músicas latinas, músicas pop que estavam tocando muito na época. Sempre aparece música aqui, seja num picho, seja alguém ouvindo e a letra aparece assim, né, nos quadros, seja referências diretas nas falas dos personagens. Um álbum muito interessante. Eu quero muito que a Veneza dê continuidade, né? Eu acho que já tem mais uns 2 ou 3 álbuns publicados pela Fantagraphics, tem outro álbum de Palomar que já foi publicado. E aí, Veneta, bora adiantar? Esse foi o Leituras da Semana de hoje. 4 volumes, né? 2 bem compridos, até bem volumosos, mas sigo lendo. Eu, inclusive, estou lendo já tem um tempinho o segundo ônibus da Mulher Maravilha do Jorge Pérez, né? Então, próxima semana já deve aparecer ele no Leituras da Semana também. Por hoje é só. Se você gostou, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Comenta aí o que você leu essa semana. Se você gostou de alguma dessas coisas aqui que eu li, se ficou interessado, montar os links para todas elas aí, para vocês poderem comprar, né? Acaba ajudando a gente também. E é isso aí. Valeu. Tchau, tchau.